Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Casa cheia, assim é que eu gosto, hein? Casa lotada, muito bom, muito bom. Apesar do frio e da chuva, né? Nossa, a gente começou, estava uma delícia na hora do almoço, 23 graus, 24, agora está 14. Dá para entender. Tem saúde que resiste. E vai esfriar mais, né? Vai esfriar mais? Vai, de madrugada vai ser 13. 13, 12. É, isso aí, isso aí. Então tá ótimo, senhores. Vamos ao nosso Evangelho e Orações de hoje. Quem vai fazer a nossa palestra de hoje é o Carlos Eduardo. Ele vai fazer dos assuntos mais importantes que nós temos na casa, Evangelho no Lar. É um assunto que todos devemos prestar atenção, porque devemos exercitar o Evangelho no Lar. Fundamental esse assunto para todos nós. Mas, enfim, então, vamos ao que interessa, né? Fazer a nossa prece de abertura, para que a gente se ligue a Jesus, estejamos preparados para tudo aquilo que vamos receber na noite de hoje. De bênçãos, de frutos maravilhosos, de ajuda do plano espiritual, e recebermos as nossas curas, aquilo que realmente nós viemos buscar aqui nesta casa. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Deixar do lado de fora desta casa todas as nossas preocupações. Buscarmos nos concentrar em Jesus. Nas correntes médicas que aqui estão e que já prepararam o nosso ambiente desde as primeiras horas da manhã. Para que possamos estar prontos, com o coração aberto, com a mente aberta para receber essas bênçãos que serão distribuídas a cada um de nós. Quanto mais ligado, quanto mais concentrado em Jesus, quanto mais desligado das nossas preocupações, das nossas correrias do dia a dia, mais nós iremos receber. Mais nós iremos estar nos beneficiando das energias que aqui serão distribuídas. As correntes médicas do plano maior da espiritualidade já prepararam as medicações, os equipamentos, para que cada um de nós receba o melhor. Então, deixemos os nossos celulares desligados, não nos preocupemos em ficar olhando o celular, vendo mensagens, para que a gente possa realmente se concentrar. O tratamento já começa nesta sala. A partir da palestra instrutiva que vamos receber, nós estaremos recebendo junto o início do nosso tratamento. Então, que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine e que nós estejamos aqui com o coração aberto para receber as bênçãos divinas. Deus Pai nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Se há algum assunto, hein? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que possamos, de fato, como o Clóvis acabou de dizer, né? Abrir os corações, as nossas mentes, porque só dessa maneira que a gente consegue absorver todas as boas energias, a mensagem que iremos receber, a inspiração que vem do alto. Porque se a gente fica fechado em nós mesmos, né? Ainda preocupados com o que está lá fora, o que teremos que fazer, a gente retém muito pouco. Então é um exercício interior que a gente tem que se habituar a fazer para cada vez mais estabelecermos essa ligação mais estreita, mais perfeita com o plano espiritual e com Jesus. Né? Entendendo e sentindo a promessa de Jesus se realizando. Quando ele disse, onde estiverem uma, duas, quantas pessoas fossem reunidas em torno do seu nome, eu ali estarei. Então vamos sentir a presença de Jesus nessa noite, abençoada, né? Em que a casa abre para nos receber e sermos atendidos em nossas necessidades mais essenciais, mais úteis. Hoje o assunto, né? Todo ano, né? Esse assunto é recorrente porque ele é muito importante.
e nos fala sobre o Evangelho no lar. Evangelho no lar. Acho que a grande maioria vocês já ouviram falar, né? Evangelho no lar. Mas será que todos já praticam? Né? Sabem exatamente do que consiste, qual a importância, né, de se realizar essa reunião em casa, né? Quais os benefícios que a gente obtém com isso, de que modo, né, a gente pode fazer e deve. Primeiramente, vamos entender o que é o Evangelho no lar. Não é? Não é uma proposta, né, original somente do Espiritismo. Porque sabem quando surgiu o Evangelho no lar? Na casa de Pedro, apóstolo de Jesus. Foi o primeiro evangelho no lar aqui na terra, foi realizado na presença de Jesus na casa de Pedro. Ali Jesus já começava a ensinar. Pedro, todos ali presentes, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos sentar à mesa, orar para Deus e agradecer pela bênção da vida e aprendermos com Ele a viver melhor, em união de pensamentos, de corações. Desse momento em diante, Jesus lançou uma grande campanha para que o Evangelho seja entendido e vivenciado dentro das paredes de um lar. E o Espiritismo, como não poderia ser diferente, como doutrina cristã que é, reforça, né, esse convite para recebermos Jesus em nossa casa. Na casa dos meus pais, né, a antiga casa dos meus pais, né, lógico que eu vivi por muitos anos, né, por muitos anos tinha um quadro de Jesus na parede da sala de estar, bem grande. E acho que é um bem popular, né? Bem popular porque é Jesus batendo na porta de uma casa. Né? E simboliza muito bem o convite do Evangelho no lar. Jesus batendo a porta, esperando que seja recebido dentro da nossa família. Não é? Então essa é a proposta. A gente se reunir em casa, junto aos nossos familiares, para juntos, nós encarnados, e os espíritos protetores, mensageiros de Jesus e o próprio Cristo estejam conosco naquele local, naquele horário estabelecido. E juntos, né, fazermos um encontro de almas, de coração para coração, e refletirmos juntos sobre os ensinamentos do Evangelho. É tão importante a gente se dedicar a essa prática semanal, porque os resultados são muito breves, são muito rápidos, não é? A gente que está habituado a frequentar a casa espírita toda semana, mas não realiza o Evangelho no lar, tem uma grande diferença para aqueles que já realizam o Evangelho no lar, não é? Quem já chegou a essa constatação sabe do que eu estou dizendo. Porque ao habituar-se a ler, a comentar o Evangelho em casa, a nossa mente se abre, o nosso coração se acalma, encontramos mais motivos para harmonizar-se, não se desesperar, ter equilíbrio interior e ter força para superar todas e todas provas, desafios e dificuldades que enfrentamos na vida. O Evangelho no lar é um instrumento para que a gente se fortaleça espiritualmente e possamos, né, dar conta dos nossos compromissos fora de casa, na sociedade que vivemos. Então, vamos escolher um dia e um horário da semana. E isso é importante porque tem que ser um hábito. Não pode ser de vez em quando. É um compromisso, gente. Não é reunião? É um compromisso que assumimos com os nossos familiares, com os nossos espíritos protetores e especialmente com Jesus. Os espíritos amigos que nos assistem, protegem a nossa família, eles vão anotar na agenda semanal deles. Domingo, 10 horas da noite, eu vou lá na casa do Carlos, na casa do João, na casa da Lúcia. É o compromisso deles conosco, com a nossa família. E eles eles sempre cumprem. Não vão faltar com esse compromisso. Estarão lá no dia e no horário estabelecido. Não vão faltar. Alguns podem pensar, mas, nossa, espíritos vão estar na nossa casa, né? É um medo que não tem justificativa, porque nós vivemos entre espíritos. Essa é a realidade. Ainda que a gente não os veja, não os ouça, eles estão entre nós. É o que Paulo de Tarso dizia nas suas epístolas.
vivemos, né, observados por uma nuvem de testemunhas nos acompanham, tanto encarnados como desencarnados. Mas especialmente no encontro como esse, chamado Evangelho no Lar, os espíritos desencarnados que estarão presentes são espíritos atraídos para o objetivo da caminhão. Espíritos sérios, dedicados ao bem, que irão nos proteger, irão nos inspirar bons pensamentos, irão nos trazer alívio, consolação, inspirações para encontrarmos soluções para os nossos problemas. São esses benfeitores que estarão em nossa casa. Não há o que ter medo, gente. É ser grato por eles estarem conosco, participando desse encontro tão íntimo, tão familiar. Não é? Então não vamos opor, né? Não vamos colocar resistência a esse evangelho, porque os espíritos estarão presentes. Estarão sim, e a gente tem que estar feliz por isso. Não é? Então não vamos falhar, gente, no dia e no horário, né? E aí, escolhido esse dia e horário, qualquer um da família pode participar. Né? A gente sabe que nem todos, né, irão concordar, não é verdade? Alguns vão entender o propósito, vão se sentir, né, convencidos, puxa, realmente é importante, vamos fazer. Outros, por uma orientação religiosa diferente da nossa, não vão querer participar. E tudo bem, não há problema algum nisso. Ainda que ninguém queira participar, só você, faça do mesmo modo. O evangelho pode ser feito com uma só pessoa, mas, se possível, quantas mais pessoas puderem, que vivem em casa, vamos fazer o evangelho no lar. Né? O evangelho no lar não é para ser uma reunião pública para os vizinhos, para os amigos. Eventualmente, se eles estiverem em casa, né? Sim, podemos convidá-los para participar, mas o convite original é para quem vive em casa, no nosso lar. Então, qualquer um pode participar. Uma ou mais pessoas. Então, vamos estudar o que, gente? Os ensinamentos de Jesus. Assim como a gente faz todas as semanas aqui no Plano Maior. Não tem um tema do Evangelho que é escolhido, né? O expositor vem, traz, favorece o entendimento geral. Assim também pode ser feito em casa. E a gente vai... Só que a gente não vai ter um expositor, né? Alguém que fará isso para a gente. Nós mesmos, por livre e espontânea vontade, iremos abrir esse livro fantástico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E capítulo a capítulo, vamos lendo as lições ali contidas, para aprender com Jesus o que é viver, o que é aprimorar-se espiritualmente, como cultivar esses valores da alma, que ele tão bem exemplificou através da humildade, da bondade, do amor ao próximo, da caridade, do perdão. Todas essas lições preciosas de vida estão contidas nesse livro. Por isso que é essencial o nosso entendimento. É essencial a gente entender. Porque se a gente não entende, a gente não consegue absorver, assimilar e viver segundo esses ensinamentos. Então vamos pegar desde a introdução do livro, capítulo a capítulo. Não é? Eu sou da linha, né, que não é para abrir ao acaso, gente, porque é um estudo. O estudo requer continuidade, uma sequência, capítulo a capítulo. Vamos começar pela introdução, capítulo 1º, 2º, até o último capítulo. E ler trechos breves, pequeninos, suficientes para uma leitura e comentários. Não é? Qualquer um pode fazer a leitura, qualquer um pode estar, né, fazer um comentário, para que haja um entendimento geral da família sobre aquele assunto que foi ali tratado. Não é? Aqui vale, né, um ponto de atenção, porque a lição do Evangelho, ela é lida, comentada para nós e não para os outros. A gente pode utilizar aquele momento de reflexão, de comentário do Evangelho para lavar roupa suja, para apontar os erros, as faltas dos outros. Ainda que você, né, intimamente, nossa, essa lição está caindo certinho, né? Para o meu filho, né, para minha mãe, mas boca calada, gente. Cada um tem que se conscientizar por si mesmo, gente. Então o comentário é sempre em tom geral. Vamos falar eu, nós, e não ele, ela, os outros.
A lição é para nós, em primeiro lugar. A lição hoje é sobre humildade. Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos ensina a sermos modestos, humildes, a buscarmos o caminho da simplicidade e não da arrogância, do orgulho. Como a gente pode exercitar essa humildade de coração e deixarmos de lado o orgulho, esse personalismo ainda presentes na nossa expressão, nas nossas opiniões, nas nossas escolhas? Como nós podemos aprender com Jesus a sermos mais humildes? Cada um pode fazer um comentário, né, gente? Puxa, eu estou enfrentando dificuldade nisso. Às vezes, né, eu me elevo, né, subo o tom da minha voz, da minha opinião, porque o orgulho, né, ganhou mais enlevo, quero passar por cima dos outros, não é? Onde a gente pode aplicar essa lição de Jesus? No relacionamento em casa, na escola, no trabalho. Será que em muitas situações eu me prejudiquei por ser orgulhoso? Não são perguntas que a gente tem que fazer, gente? E não simplesmente ler e achar que isso é para os outros, que não tem uma aplicação direta para a minha mudança interior. É aí que a gente começa a aprender. Questionar você mesmo, não é? Colocar isso na discussão familiar para que todos possam aprender, gente. Cada um a seu modo, no seu ritmo, respeitando o ritmo de cada um, mas todos tenham acesso a essa informação que é a mais importante que podemos ter, gente. As palavras, os ensinamentos de Jesus é o que há de mais importante a ser aprendido e vivenciado. A gente tem tempo para tanta coisa aqui na rede social, né, gente? Mas de tudo isso que a gente corre aqui pelo celular, quanto realmente vai agregar ao meu modo de viver, à minha inteligência, à minha formação moral para uma pessoa de bem? Já fizeram esse filtro? Esse crivo da razão? De tudo isso que eu consumo em forma de conteúdo digital, o quanto isso favorece para a minha formação moral como pessoa de bem? Muito pouco. Muito pouco. Então vamos buscar a fonte original da virtude, do saber, da vida superior, que está no Evangelho. Né? Minhas palavras nunca passarão. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus afirmou isso. Ou seja, o Evangelho continua sendo sempre atual. Indispensável para o homem, para a mulher da vida moderna, gente. Nunca será ultrapassado. Ledo engano achar que o Evangelho é letra morta, ultrapassada, outras novidades, outros assuntos são muito mais prioritários. Engano, gente. Visão míope de vida, de valores. Inversão de escala de valores, gente. Os valores essenciais para uma vida superior, digna, é a vida espiritual. E Jesus é o nosso mestre, nosso guia, nossa referência para aprendermos a sermos espíritos, pessoas de bem, que vivam por amor, comprometidas a amar-se e amar o próximo. E como a gente aprende isso, gente, se não iniciando pela nossa casa, pela nossa família? Então vamos ler, comentar aquele trechinho do Evangelho, desse tom sempre sóbrio, equilibrado, querendo aprender sempre, não é? Da minha experiência pessoal, gente, que eu já li várias vezes, né, o Evangelho, há 30 anos que eu faço o Evangelho no lar, e faço exposição do Evangelho na casa espírita, sempre, todo dia, sobre o mesmo assunto. Eu posso ter lido, estudado 10, 20 vezes, naquele dia, uma ideia diferente vai surgir. Sabe, um insight diferente vai surgir. Por quê? Porque eu, como indivíduo, como espírito, progredi. Minha consciência, meus valores, minha experiência avançou. Eu estou em condição de entender o Evangelho com outro olhar, diferente de 10 anos atrás. Ruim seria, né, se eu tivesse a mesma percepção, o mesmo entendimento de 20 anos atrás. Significa que eu ainda estou travado, né? Estou patinando nas mesmas ideias, nos conceitos, ainda não ampliei, porque ainda não vivenciei. Por isso que o Evangelho, gente, não é somente para ler e decorar os versículos.
Né? Isso é fácil, gente. Né? Com memória a gente faz isso. A gente precisa gravar esses princípios, essas mensagens no coração, para que eles sejam linha, luz, que direcione as nossas vidas, nossa conduta, nossas escolhas, o nosso modo de ser. Para que seja de um modo sempre natural. A gente não pode ser um papagaio, né? Que repita só palavras. A gente precisa entender do que Jesus está falando. Ir a fundo, né? No simbolismo, nas metáforas que Jesus utiliza para extrair o sentido moral. E o Espiritismo, como doutrina cristã, é um convite aberto para a reflexão mais profunda, para a gente não ficar na superfície da mensagem. Vá além. Por isso que pode também, complementando a mensagem do Evangelho, se vocês quiserem ler um trechinho de algum outro livro, né, sobre o Evangelho, também é possível. Né? Feita essa leitura, esse comentário, a gente parte para o encerramento, que é o momento que a gente vai. Na verdade, eu faltei, né? A prece inicial tem que ser feita, né? A gente segue com a leitura, o comentário do Evangelho, e a gente finaliza com uma breve vibração, que é aquele momento que a gente se abre, o coração se abre para oferecer boas energias às pessoas que nós amamos, da nossa família, do nosso convívio de amigos, do nosso trabalho. É o momento da gente dedicar, né? Pedir que os benfeitores levem essas boas energias a todos os locais e pessoas que necessitam. Como a gente faz aqui no encerramento dessa primeira parte da assistência. E finaliza com uma prece final, tal como a do início, qualquer um pode fazer, mas que seja uma prece de coração, fervorosa, agradecendo pela oportunidade que tivemos de aprender com Jesus. E pedindo uma semana de paz e de proteção para as nossas famílias. Percebem? 15, 20 minutos a gente consegue fazer esse encontro em casa. Não mais do que isso. Mas já é o suficiente para que a casa, o ambiente que a gente viva, né, seja totalmente reformulado. Né? Porque, bem ou mal, a gente traz influências do mundo externo para dentro de casa. Né? A gente interage com tantas pessoas, entramos em tantos ambientes, e às vezes por vigilância, né, por fragilidade interior, a gente acolhe essas energias negativas, em forma de mensagem, opiniões que vêm dos outros, encarnados e desencarnados. Então tudo isso começa a participar do nosso ambiente espiritual dentro de casa. A casa física, material não precisa ser limpa, gente. Não tem higiene, né? A faxina de toda semana, ou às vezes alguns dias da semana, do ponto de vista espiritual também precisa ser feito. E como a gente vai limpar a nossa casa, retirar esses miasmas, essas energias deletérias que talvez estão acumuladas por causa dessa interação, dessa invigilância? É com o Evangelho no lar. É esse momento que a gente se abre, é como se um foco de luz surgisse no centro da nossa casa e começa a dissipar todas essas energias negativas. Tudo isso perde força, né? É eliminado. Paredes fluídicas, é como cortinas fluídicas cercassem a nossa casa e dessem toda a proteção espiritual que necessitamos. Os Espíritos dizem, como exemplo, se alguém que vive num apartamento, né, num condomínio, uma família desse condomínio faz o Evangelho no lar, eles dizem que, né, esse encontro de luz naquele apartamento é suficiente para trazer luminosidade e proteção ao condomínio inteiro, gente. Olha a força da oração coletiva de uma família em favor de outras pessoas. Olha só o poder, né? As bênçãos que recebemos em forma de proteção para a nossa casa, mas até para a vizinhança. Aí a gente projeta, né? Sendo isso uma realidade, imagine um dia quando todo lar realize o Evangelho no lar. O que seria a nossa sociedade? Bem? Seria esse mundo complicado, difícil, violento, cruel? Não seria mais esse mundo, gente. E certamente esse dia chegará quando a Terra se transformará numa sociedade, num mundo de regeneração. Onde o bem é da índole, né, de toda e qualquer pessoa. Não será de vez em quando, não será para alguma classe de pessoas.
toda a humanidade estará imbuída dos mesmos objetivos, dos mesmos sentimentos, tal como Jesus nos ensinou. A sermos puros, simples, humildes de coração, exercitando a fraternidade com todos. E essas lições preciosas, elas são aprendidas primeiro em casa. Se a gente não aprende a ser bom com os mais próximos, como a gente vai ser bom com os que estão fora de casa, gente? Se a gente não respeita pai e mãe, filho, irmão, como a gente vai respeitar o vizinho, um colega de trabalho, alguém que a gente trombou na rua aí? Percebem que as lições do Evangelho, elas são assimiladas primeiramente em casa, nesse ambiente mais íntimo, onde cada um se conhece muito bem, tanto nas qualidades quanto nas imperfeições. Mas não vamos fazer das imperfeições que todos nós as temos, não é? Ou algum de nós é perfeito, gente? Estamos longe disso, não? Não vamos ficar reforçando a fragilidade, os defeitos, as imperfeições dos outros para entrar em conflito. Estar em família, viver em família é um convite à compreensão. Compreensão, indulgência, perdão. Viver mais por amor e deixar essas diferenças, essas discordâncias para trás. É um convite para o exercício do amor, gente. E o Evangelho é um fator que irá nos ajudar a continuar nesse propósito de união em família. Para que todos possamos aprender a nos amarmos como nós merecemos, gente. Não é? Então é tão importante a gente se conscientizar desse grande encontro que a gente pode ter com Jesus. Não precisamos ficar restritos à vinda à casa espírita. Dia chegará que as reuniões religiosas não serão mais nesse formato como as nós frequentamos. Nesse mundo de regeneração, será outro mundo, gente. Percebe? Que todo local, todo espaço, todo ambiente será consagrado ao bem. Porque todas as mentes e consciências estarão sintonizadas com o Criador, com Jesus, ligadas por laços de amor, de paz e fraternidade. Não precisarão de um dia da semana para buscarem Deus. Porque todo dia será um dia consagrado ao Senhor, consagrado ao amor em família, entre as pessoas que você vive. Isso ainda está um pouco distante da realidade. Nós precisamos buscar, gente. Né? Começando por onde? A nossa família. A nossa família, gente. É o convite primeiro para que a gente encontre Jesus. Tenha uma relação mais habitual com Jesus, gente. Não mais o Jesus histórico das páginas dos livros, do filme, das séries. É um Jesus humano, como qualquer um de nós, gente, porque ele é humano. Jesus é um ser humano, gente. É um espírito, só que ele atingiu a pureza espiritual. Ele já passou por todas as etapas de aperfeiçoamento espiritual. Jesus é amor em pessoa, porque ele aprendeu a amar. Ele sente, vibra amor por toda e qualquer pessoa. E por isso que ele é para nós nosso guia, nosso mestre. E com ele devemos aprender. Então vamos estabelecer essa relação de amizade, com Jesus, abrindo a porta de casa para recebê-lo, sem preconceitos, sem preconceitos. Convencer e não impor, essa mensagem para quem vive em casa, gente. Eu sei que há muita resistência, mas a resistência é vencida com os nossos bons exemplos. Há muitas diferenças entre as gerações, pessoas que não estão habituadas a ler, outras que estão viciadas no celular, Mas vamos pouquinho a pouquinho vencendo essas resistências com bom ânimo, com paciência, com carinho, com fraternidade. Vamos convencer os nossos jovens, nossas crianças, a conhecerem Jesus na intimidade, a apresentar Jesus como uma pessoa que ama, que nos protege e nos ensina a ser como Ele. Aí fica mais fácil a gente se fazer entender. Tudo bem, gente?
Então, pensem profundamente, especialmente as pessoas que ainda não fazem o Evangelho em casa. Gente. Pensem, né? Reflitam, buscam orientação se ainda ficou alguma dúvida do que é, como pode ser feito, para que realmente não reste nenhuma dúvida e vocês possam adotar esse bom hábito em suas famílias. Desejo a todos uma boa assistência espiritual, que cada um possa receber essa energia de amor que os benfeitores irão nos trazer, e possamos voltar para casa e retribuir, multiplicando as bênçãos que aqui recebemos com quem nos espera em casa. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Bom, gente, boa noite. Depois de tanta luz, né, que nós recebemos agora, vamos fazer a nossa parte também. Vamos fechando nossos olhos, abrindo nossos corações, com muito amor, com muita luz, com muita paz, com a energia de Jesus e do plano espiritual. Estamos iniciando então as nossas vibrações. Que essas vibrações vindas do mais profundo do nosso amor possam ser recebidas pelo plano espiritual e possam recolher essas vibrações e destiná-las da melhor forma possível. Ainda assim, que possamos pedir, que possamos vibrar, que possamos levar o amor do Mestre Jesus a todo o planeta Terra. Que o planeta seja envolvido em luz, em paz, em amor. Que os dirigentes das nações possam ser iluminados para fazer o melhor pelo seu povo. Que possamos vibrar por Israel e por todos aqueles em que haja guerra, o Hamas, o Hezbollah, toda aquela região possa ser limbada na luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar pela guerra na Ucrânia e na Rússia. Que os dirigentes possam ter amor em seus corações, para que possam parar com essa guerra e fazer o melhor por todos. Que possamos vibrar por partes dos planetas que estão imersos em fome, em processos emocionais, em dor. Que onde haja dor no planeta, haja a luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que os dirigentes possam ser envolvidos, amparados e iluminados, para que possam fazer o melhor pelo povo brasileiro, que possamos receber todo esse amor, que os dirigentes possam pensar no povo como um todo, que possamos vibrar por aqueles irmãozinhos que se encontram nas ruas, nesses dias de frio, nesses dias de fome, que possam receber o envolvimento no plano espiritual, o alimento espiritual, e que possam se sentir um pouco melhor. Que possamos vibrar por todos aqueles que estão envolvidos em uso de drogas, de álcool, nos vícios dos mais diversos. Que possamos vibrar por adolescentes, por jovens que se encontram perdidos, por idosos que estão desamparados. Que possamos vibrar com muito amor por orfanatos, por asilos, por albergues, por delegacias e penitenciárias, onde hajam pessoas que possam estar se restabelecendo, que possam receber o amparo e muito amor. Que possamos vibrar também com muita intensidade por todos aqueles que se encontram em hospitais, em pronto-socorros, que nesse momento em emergências, que se encontram num leito de dor, com doenças, para que possam ser envolvidos na compreensão do aprendizado que esse momento lhes traz. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam reiniciar a sua jornada, recomeçar o seu resgate interior e começar com uma vida melhor, já no plano espiritual. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles nossos desafetos,
aqueles que por alguma razão, nesta ou em outra encarnação, tenhamos tido conflitos, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, para que possamos caminhar na luz e na perfeição do Mestre Jesus. Que possamos, com muita intensidade, vibrar também por nossos lares, que nossos lares possam receber a visita do plano espiritual, que possam depurar nossas casas, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento, algum irmãozinho que por ali se encontre perdido, e que possa abençoar aqueles que ali se encontram, e que nossos lares possam ficar com essa luz tão maravilhosa do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por esse plano espiritual que nos acolhe, pelos encarnados e desencarnados que conosco estão nesse momento, e que possamos ser autorizados a vibrar por nós mesmos, que tenhamos sempre a força e a determinação de nos superarmos, que possamos ter sempre à nossa frente a reforma íntima como fonte de crescimento e amor no coração, que Jesus nos ampare em nossas lutas, em nossas dificuldades e em nossos aprendizados. E que assim, envolvidos com todo esse amor e com tanta luz, estejamos em paz, em amor, junto com todo o plano espiritual, e nos preparando para o hábito do Evangelho no lar, para aqueles que ainda não fazem. E após tantas doações, tantas vibrações e tanto amor, vamos agradecer as equipes que sempre conosco estão, as equipes socorristas, agradecer as equipes do Mestre Jesus e todas as equipes que acolhem a nossa casa, nos amparando, nos iluminando e cuidando do nosso equilíbrio e da nossa tranquilidade. Que assim seja. Ai, gente, muito bom, né? Vamos aos recadinhos então do dia, né? Bom, nós temos um bazar aqui, logo que vocês saem da sala de passes, onde lá todos os valores que são recolhidos são revestidos em cestas básicas para as famílias que nós aqui acolhemos, tá bom? Nós temos 35 famílias, né, que recebem cestas básicas, e quem puder e quem tiver um coração à vontade, na lousa estão os itens que são necessários para agora, no sábado, nós vamos ter a entrega das cestas básicas. Então, quem puder contribuir com produtos mesmo, ou se tiver vontade de contribuir com valores financeiros também, fiquem à vontade. Nós temos hoje a live, além de ter aqui o nosso encontro, nós temos a live pelo Núcleo Espírita Plano Maior, né, na internet, no Facebook. Então, toda quarta às 20 horas. E também aos domingos, também nós temos o Evangelho às 20 horas pela live do Facebook. Tá? Nós temos as entrevistas que vão acontecendo de orientação. Então, quem tiver interesse por um problema físico, emocional, alguma conversa, algum desabafo, às quintas-feiras o Claudomir atende aqui essas pessoas. E aí é só marcar com a Margarida e ela já deixa agendado o horário para vocês poderem aí marcar esse horário. Bom, no próximo sábado nós temos o trabalho de cura, né, que é o último sábado, né, de cada mês. E o que a gente pede, né, para que vocês venham, quem vier para o trabalho de cura, pode trazer sua garrafinha de água ou comprar aqui, que evitem de comer carne vermelha, o uso do álcool, que possam se manter mais serenos para o dia do tratamento, tá? E quando houver mais que 2 faltas, né, de sábados seguidos, que então peçam para passar novamente pela entrevista para que possa efetivamente estar voltando ao trabalho, tá bom? Nós temos os cursos básicos na terça-feira, às 20 horas, que é sobre educação mediúnica, entender o que significa todo o kardecismo, o que é esse trabalho. Inclusive, mesmo que vocês não queiram trabalhar, que vocês queiram conhecer, é sempre interessante esse debate, tá? No andar de cima nós temos a biblioteca com mais de 1000 livros aí que vocês podem estar pegando emprestado. É sempre uma boa leitura, é sempre um bom aprendizado e serena nossa mente e nosso coração também. Na hora que vocês estiverem entrando para tomar o passe, seria interessante ter uma garrafinha de água
para essa água ser frutificada, que vocês possam só, quando faltar um pouquinho para terminar, vocês complementem. Se vocês não tiverem trazido e quiserem adquirir aqui, no fundo está sendo vendido também, tá? Que mais? Todas as doações são revertidas para as despesas da casa e da cesta básica, então isso é muito importante, porque é isso que nos mantém no centro. E nós temos aqui também uma rifa, né, de um kit de churrasco, onde nessa rifa tudo é revertido também para o centro e para as cestas básicas. Então, aqui com a Margarida, vocês podem estar adquirindo também um número, e é sempre bom, porque ajuda no processo aqui da casa, tá bom? De resto, uma boa cromoterapia. Quem vier ao trabalho de sábado, então, já venha com serenidade, paz e tranquilidade, para que possam receber o melhor da noite, tá bom? Fiquem na paz do Mestre Jesus e nos vemos daqui a pouco. Um bom passe a todos.